Olá pessoal, vamos falar hoje sobre propriedades de potências, ok? Esse conteúdo é muito importante, não só no nono ano, né, quando damos especificamente essa matéria, mas também na primeira série, no ensino médio como um todo, principalmente quando trabalhamos com funções exponenciais, funções logarítmicas e as suas equações e os seus problemas, ok? Essas propriedades, né, é muito importante que você mantenha o resumo dessas propriedades, né, destacado em algum local de fácil acesso, porque você precisa consultar essas propriedades. Vocês vão ver que tem um volume bem grande, dá para decorar tudo, mas com a prática, né, a gente consegue decorar. A gente deixa um pouquinho de lado outras matérias, a gente se envolve com outros conteúdos, isso fica meio de lado, então é importante ter essas propriedades à mão para você não ter mistério, não ter dificuldades, né, na resolução de exercícios, porque essa matéria é uma matéria suporte, tá? Ela está sempre inserida em outros exercícios, outros problemas e outros conhecimentos. Então, a propriedade número 1 aqui é a regra mais simples, né, de todas, é a potenciação com números inteiros, né? Números inteiros, vou colocar aqui até números naturais, pensando só em números positivos, tá? Então, basta você multiplicar a base, né? A elevado a B, o A é a base, o B é o expoente. Basta multiplicar a base por ela própria, a quantidade de vezes que tiver indicada no expoente. Então aqui como exemplo eu tenho 5 elevado ao cubo, basta eu fazer 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Esse cálculo naturalmente você geralmente pode fazer de cabeça, né? Aqui nós temos algumas situações diferenciadas. A elevado a zero é igual a 1, ou seja, qualquer número elevado a zero vai dar 1. 1 elevado a b, 1 elevado a qualquer número vai dar 1. E 0 elevado a b é igual a 0. Um detalhe aqui para o 0 elevado a 0, né, que é uma indeterminação, tá? Uma indeterminação. Beleza, número 2. Propriedades quando você tem a base, né, negativa, principalmente. Destacando aqui, ó, as bases positivas sempre dão resultados positivos. Então, essa regra número 2 é para números com base negativa. O negativo elevado a par vai dar positivo e o negativo elevado a ímpar vai dar negativo. Então, menos 3 ao quadrado, então basta aqui, ó, mais, tá? Vai dar positivo. 3 ao quadrado é igual a 9. Menos 4 elevado ao cubo, negativo elevado a ímpar, vai dar negativo. E 4 ao cubo é igual a 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Uma observação aqui, né? OBS. Se eu tenho menos 3 ao quadrado assim, sem parênteses, o menos não faz parte da potência. A base é apenas o número 3. 3 ao quadrado é igual a 9. Quando é que isso aparece normalmente? No meio de uma expressão numérica, né? Você tem uma expressão numérica lá e você tem lá no meio da continha menos 3 ao quadrado. Se não tiver entre parênteses, o menos ele pertence à expressão, não à potência, tá? Então, muito cuidado com isso. Isso aqui gera muitos erros, né? Muitos estresses. A terceira propriedade, A elevado a B elevado a C. Potência de potência. Você repete a base e multiplica os expoentes. Então aqui, ó, 2 ao cubo elevado à quarta potência. Então basta fazer 2 elevado a 3 vezes 4. Naturalmente essas contas podem ser feitas de cabeça. 2 elevado a 12. A minha preocupação aqui não é nem ficar fazendo as contas, né, das potências. Eu quero só frisar mesmo as propriedades. No segundo caso aqui, no segundo exemplo, é a mesma potência, né, menos os parênteses. Nós vamos ver que é totalmente diferente. Guarda assim, com parênteses, com propriedade. Sem parênteses, sem propriedade. Então, se não tem propriedade, eu tenho aqui 2 elevado a 3 elevado a 4. Para eu resolver isso, é de cima para baixo, né? Então, eu desço, né, essa escadinha. Deixa eu apagar essa setinha aqui. Eu desço a escadinha.
Então, 3 elevado a 4, 3 elevado à quarta potência, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então, vai dar 2 elevado a 81. É um pouquinho diferente, né? 2 elevado a 12, 2 elevado a 81. Ficou só um pouquinho diferente. Número 4. A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Ou seja, quando você tem uma potência com expoente negativo, né? Aí agora eu já estou trabalhando com um número inteiro aqui, né? Aqui, ó, já tem um número inteiro, um número os simétricos dos naturais, número negativo, menos 2, menos 3, etc. 1 sobre A elevado a N. Ou seja, eu inverto a base. É só lembrar que o A é como se fosse... Eu posso interpretar o A como A sobre 1. Né? Como se fosse uma fração com denominador 1. Então aqui, ó, 1 sobre A elevado a N. Então 11 elevado a menos 2. Nós temos aqui 1 sobre 11, tá? Elevado a 2, elevado ao quadrado. Ok? Fiz essa inversão aqui. Repara, no segundo exemplo, nós temos aqui menos 3 elevado a menos 3. É muito comum, nesse contexto de potências, nós termos várias propriedades sendo aplicadas ao mesmo tempo. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir as propriedades, tá? E uma propriedade interferir na outra. O menos 3 entra aqui na propriedade 2 também, ó, negativo elevado. Então você só tem que se organizar e escolher qual propriedade você vai usar primeiro. Eu vou usar primeiro a propriedade que nós estamos estudando no momento. Menos 3 elevado a menos 3, basta inverter a base. Então esse 3 vai virar 1/3, bom? E o menos 3 vira 3. É só você inverter a base e você troca o sinal, né? Você tira o expoente negativo. Agora, né, você vai progredir com a conta. Negativo elevado a ímpar dá negativo. 1/3 elevado ao cubo, né, é a próxima propriedade que eu vou comentar, mas já vou adiantar logo aqui. 1/3 elevado ao cubo, 1 elevado ao cubo dá 1, 3 elevado ao cubo é igual a 27. A anterior, né? 1 ao quadrado dá 1, 11 ao quadrado dá 121, ok? Beleza? No próximo slide aqui, ó, eu falo dessa propriedade que eu acabei de fazer, essa propriedade 6 aqui, tá? Já vou chegar nela. Propriedade 5 e propriedade 6 são muito similares, tá? O que acontece? Eu trato de uma multiplicação com uma potência, e a 6 eu trato de uma divisão com uma potência. Então, na multiplicação, eu tenho dois fatores, dois ou mais, né? Eu posso ter mais de dois fatores, podia ser um A vezes B vezes C também. O que acontece? Quando eu tenho uma multiplicação, um produto, eu tenho dois ou mais fatores, a potência é aplicada separadamente em cada fator. Okay? E na propriedade 6, eu tenho numerador e denominador, a potência é aplicada separadamente ao numerador e ao denominador. Foi a continha que nós acabamos de fazer e eu vou fazer novamente aqui. Bom, 2 vezes x ao cubo, né? O famoso 2x, né? 2x ao cubo, o que vai acontecer? 2 ao cubo vezes x ao cubo. Tá? Dá para fazer essa continha, vai dar 8x ao cubo. Okay? Então, tanto o 2, o fator 2 e o fator x participaram da potência. Okay? E na próxima, 4 raiz de 3 ao quadrado. É 4 ao quadrado e o raiz de 3 ao quadrado. Okay? Aqui no rodapé nós temos essa informação. Tá? Quando você tem uma raiz de índice n e eu estou elevando a n, o resultado é igual a A. Lembrando aqui que o A tem que ser positivo, tá? Isso é para valores positivos, tá? Essa indicação aqui. Ou seja, quando eu tenho uma raiz quadrada
e eu estou elevando ao quadrado, a raiz quadrada e o elevado ao quadrado, essas duas operações são anuladas. Então, o que acontece aqui? Ó, eu fico com 16 multiplicado por 3. Apenas o 3. A raiz some e o quadrado some. 16 vezes 3 dá 48. Ok? De novo aqui, ó, duas propriedades. A propriedade aqui da distribuição da potência na multiplicação e a propriedade, né, do cancelamento da raiz com o elevado ao quadrado. Nas frações, mesma coisa. Né? Você tem numerador e denominador elevado a uma potência. Ambos serão elevados. Então, 1 elevado ao cubo e 5 elevado ao cubo. Reforço sempre que esses cálculos, geralmente nós fazemos de cabeça. Né? Professor, não consigo fazer de cabeça. Trabalhe para conseguir fazer de cabeça. Então, você vai inicialmente fazendo as continhas, né, no rascunho, vai fazendo as continhas no rascunho, você vai ganhando XP, vai ganhando experiência, vai ganhando confiança. Você consegue fazer essas contas de cabeça com a prática, ok? E aí o objetivo é sempre fazer a conta de cabeça. Lembrando que esses cálculos estão sempre inseridos em outros cálculos. Se você sempre caprichar muito, ter que escrever cada cálculozinho no rascunho, você vai ter um rascunho gigantesco, né, para escrever poucas linhas de desenvolvimento. 1 elevado ao cubo é igual a 1. 5 elevado ao cubo dá 125. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Agora aqui, ó, um caso polêmico, né? Número decimal com potência, número decimal com raiz. Fuja do número decimal e potência, tá? Então, a ideia é sempre você transformar esse número decimal em fração. Claro, se você está fazendo a continha na calculadora, claro que não pode ser uma questão de prova, né? Que na prova geralmente nós não usamos calculadora, mas se você tiver com a calculadora na mão, lógico que 1,5 ao quadrado é muito fácil de fazer na calculadora, porém, na mão é melhor fazer com fração. 1,5 é a fração 3 meios, né? Então aqui, ó, fica 3 meios elevado ao quadrado. E aí desenvolve. 3 ao quadrado dá 9. 2 ao quadrado é 4. Ok? Propriedade número 7. A sobre B elevado a menos N. Expoente negativo, ok. O que eu faço? Eu inverto a base. Aqui, ó, fica claramente, ó, A sobre B igual B sobre A. Essa propriedade ela é muito próxima à propriedade do A elevado a menos N, né? Que fica 1 sobre A. Aqui nós temos a fração propriamente dita, A sobre B elevado a menos N igual B sobre A elevado a N. Então aqui, ó, 2/3 elevado a menos 3. Então eu venho aqui, ó, 3 sobre 2 elevado a 3, elevado ao cubo. 2 em cima, 3 embaixo, ficou 3 em cima, 2 embaixo, elevado ao cubo. E aí, né, 3 ao cubo, 27. 2 ao cubo, 8. Ok? Na próxima aqui, menos meio elevado a menos 4. De novo, tem um número decimal, que a gente tenta trabalhar como fração. Tem a base negativa, que tem uma regra, né, de negativo elevado a par, negativo elevado a ímpar, e nós temos um expoente negativo. Nós temos 3 situações ao mesmo tempo. Organiza, porque se você fizer tudo ao mesmo tempo, você pode ter uma dificuldade. Então, primeiro aqui, ó, eu transformei o meio em fração. Né? 0,5, fração meio, 1 sobre 2. Agora, ó, menos meio elevado a menos 4, você inverte a base. É o 2 sobre 1, que é o famoso 2, né? É o famoso 2. Elevado a 4. Ó, 1 sobre 2, 2 sobre 1. Era menos 4, passou a ser 4. E aí agora, para ficar bonitinho aqui, ó, menos 2 elevado a 4. Negativo elevado a par, positivo. 2 elevado a 4 dá 16. 2 elevado à quarta potência, 16. Ok? Propriedade número 8. A elevado a m sobre n. Uma potência com expoente fracionário. A potência com expoente fracionário
é a radiciação. E aí, então, o que está acontecendo aqui? Raiz índice n de a elevado a m, ou seja, o numerador da fração, ó, potência para raiz, ok? O numerador da potência vira o expoente de dentro da raiz, do radicando, e o denominador da potência vira o índice da raiz, ok? Essa é a regra. Então aqui, ó, 2 elevado a 2 terços, né? 2 elevado a 2 terços, então ó, eu repito 2 aqui, né? Então vamos lá, o 2 no expoente está fazendo o papel do m, então ó, ele vem aqui dentro. E o 3 está fazendo o papel do denominador, é o índice da raiz. Então aqui ó, é a raiz cúbica de 2 ao quadrado, ou raiz cúbica de 4. Tudo bem? Bom, agora aqui, ó, cuidado, né? Porque as propriedades de potência, normalmente nós lemos como o português nos ensina, né? Da esquerda para a direita. A leitura de frases é da esquerda para a direita. Porém, essas regras, essas propriedades, elas podem ser utilizadas da direita para a esquerda também, né? Que é o caso que eu estou chamando a atenção aqui no segundo exemplo, raiz quinta de 1000. Bom, raiz quinta de 1000. O 1000 é 10 elevado ao cubo. Tá? Fazendo a ideia invertida, né? Geralmente a gente tenta fazer a conta, agora eu estou desfazendo a conta, estou deixando em potência. Raiz quinta de 1000 é raiz quinta de 10 elevado ao cubo. E aí, ó, é 10, o 3 é o numerador, o 5, que é o índice, passa a ser o denominador. Então fica aqui, ó, 10 elevado a 3 quintos, ok? Usei a propriedade num desenvolvimento invertido, né? 27 elevado a 0,33633, né? 27 elevado a um número decimal. O número decimal com potência, né, não casa bem. Então o objetivo sempre é tentar jogar para fração. 0,333, essa dízima periódica, é igual a 1 terço, ok? 27 elevado a 1 terço. E aí, pronto. 1, ó, raiz, beleza. O denominador é 3, então vai virar uma raiz cúbica. 27 elevado a 1, que é apenas 27 mesmo, né? Então pronto, raiz cúbica de 27, e a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Beleza? Aqui embaixo, né, temos aquelas informaçõezinhas, né, que eu já tinha comentado. O que acontece? Raiz índice n de A, né, aqui é uma variação, né? Repara que aqui na propriedade a potência está do lado de dentro da raiz, né? Tá no radicando. Aqui eu tenho uma raiz de índice n, pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, etc. E eu tenho uma potência do lado de fora, né? Então o que acontece? Você ter a potência do lado de fora da raiz é equivalente, é igual a você ter a potência do lado de dentro da raiz. Então, se você tem uma raiz, né, e essa raiz está sendo elevada a algum expoente, você pode jogar esse expoente para dentro da raiz e fazer a continha aqui dentro, ok? E a última, né, essa aqui a gente usa bastante, né, principalmente com raiz quadrada e elevado ao quadrado, que é a raiz de índice n, né, de a elevado a n, ou seja, fica apenas o a. É o famoso corta-corta, né? Você anula o índice da raiz com o expoente, tá? Então você só fica apenas com o número. Lembrando que tem que ser com valores positivos, né? Então é aquele famoso, né, raiz quadrada de 2 ao quadrado é igual a 2 diretão. Nós não usamos essa propriedade com números negativos dentro da raiz, né? Principalmente em raiz de índice par, porque não existe, né? Com índice ímpar a gente até trabalha, mas o foco aqui são as propriedades de potências, né? Só desse detalhe, né? A gente até pode viajar um pouquinho com as raízes, especificamente com as raízes, mas isso pode ser papo para um outro momento. As últimas propriedades aqui, essas propriedades elas são muito importantes, né, para o desenvolvimento de equações exponenciais, equações logarítmicas, e também nós utilizamos elas sempre
no sentido normal, como está aqui, multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes, ou na divisão, você repete a base e subtrai os expoentes, mas também você pode usá-la de modo invertido, né? E geralmente isso acontece em equações mais difíceis, nas equações exponenciais principalmente. Então vamos lá, primeiro aqui, a número 9, multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então, por exemplo, aqui 2 ao cubo vezes 2 à oitava, basta você somar o expoente 3 e o expoente 8, vai dar 2 elevado a 11, ok? Agora, no segundo exemplo, né, 9 ao quadrado vezes 27 à quarta. Nós não temos mesma base. Uma base é 9, outra base é 27. Com 2 segundinhos você consegue perceber que eles são fruto de uma potenciação de base 3. Então você pode transformar esses números, né? E aí nós vamos utilizar propriedades antigas para você poder organizar esses números de um modo melhor sem ter que fazer as contas, porque geralmente multiplicação com potência gera resultados muito grandes. 9 ao quadrado, o 9 é 3 ao quadrado, tá bom? E esse quadradinho aqui, ele fica aqui do lado de fora. 27 elevado à quarta, 27 é 3 ao cubo, e ele está elevado aqui à quarta. Então, eu transformei o 9 e o 27 em potências de 3. E aí, agora, eu posso, em breve, aplicar essa propriedade. Mas antes, eu tenho aquela propriedade da potência de potência. Você repete a base e multiplica os expoentes. 2, 2, você multiplica 4. 3, 4, você multiplica 12. Então, agora, ó, 3 elevado à quarta vezes 3 elevado a 12. 3 elevado a 4 mais 12, logicamente poderíamos ter feito essa conta de cabeça. 3 elevado a 16, ok? Então, muito cuidado. Às vezes, uma conta simples, né? Você aplica várias propriedades de uma vez e isso tem que ser feito com muito cuidado, com muito critério. Aqui nós temos 2 elevado a x mais 3. Obviamente não dá para fazer essa conta, porque não sabemos o valor do x, mas é muito comum aparecer essa expressão e você tem que trabalhar com essa propriedade 9, mas com um sentido inverso. Como assim? Multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Sentido inverso. Se você tem um expoente com uma soma, você pode separar em multiplicação de mesma base. Então, 2 elevado a x mais 3 é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3, que é 2 elevado a x vezes 8, né? Ou, da maneira que nós mais vamos utilizar, 8 vezes 2 elevado a x. Lembrando, né, essa expressão é perigosíssima. Sempre que essa expressão aparece em testes, provas, concursos e tudo mais, muita gente erra porque tenta fazer essa multiplicação. Então, eu vou colocar uma observação aqui, ó, observação. 8 vezes 2 elevado a x não é 16 elevado a x. Pelo amor de Deus, isso está errado. Vou até colocar um xzão aqui gigante, né? Ó, não, tá? Não me erre isso, hein? Vamos lembrar de mim na hora da prova para não errar isso. Beleza. Continuando aqui, o último exemplo. Na divisão, né? É a mesma ideia da multiplicação, só que na multiplicação você soma os expoentes, na divisão você subtrai o expoente, ou como eu costumo sempre dizer, você subtrai os expoentes. Então você vem aqui, ó, 2 elevado a 3 menos 8, ou seja, 2 elevado a menos 5, ok? E a última aqui, né? 9 ao quadrado, eu já, ó, vou usar, tirando cola, estão percebendo que é a mesma coisa, né? 9 ao quadrado, 27 à quarta. Aqui 9 ao quadrado, 27 à quarta. Eu já vou aproveitar e já vou economizar aqui meu espaço. 9 ao quadrado dá 3 à quarta. E 27 à quarta dá 3 a 12. Então agora aqui, ó, você subtrai 4 menos 12, que dá menos 8, ok?
Ou também você pode fazer essa subtração mental, né? 4 e 12, subtraindo 12 e 4 dá 8. Como o 12, o maior expoente, está embaixo, você coloca essa resposta embaixo. 3 elevado a 8, ok? 3 elevado a menos 8 igual 1 sobre 3 elevado a 8, mesma coisa. Às vezes, dependendo do contexto, dependendo da experiência, dependendo da nossa vivência nos exercícios, às vezes é mais prático você fazer desse segundo modo, tá? E aí, para finalizar, vou aproveitar, vou fazer um paralelo aqui com o exemplo do 2 elevado a x mais 3. Eu vou colocar aqui, ó, 2 elevado, por exemplo, a x menos 2, né? Você às vezes precisa desfazer esse cálculo, né? E aí você vai desfazer do seguinte modo, ó, é divisão, só que você não vai usar divisão com 2 pontinhos, você vai usar divisão com fração. Então aqui, ó, 2 elevado a x sobre 2 elevado a 2, ok? Que é igual a 2 elevado a x sobre 4, ok? Então, com isso, né, nós finalizamos a nossa revisão de potenciação. Um grande abraço, bons estudos. Qualquer dificuldade é só entrar em contato comigo. Um grande abraço a todos. Fui!